Marcelo, doutora Catarina, Natália, bom dia a todos. Bom dia, desembargador Agrimar. Bom dia, desembargador Agrimar. Muito bem. Estando a composição já completa, já podemos iniciar os nossos trabalhos, são 9h05. Eu peço à doutora Natália que tome as providências, né, para a gravação. E ao abrir os trabalhos, eu invoco sempre, né, a proteção divina, para que nós possamos ter a lucidez necessária para bem julgarmos os nossos feitos. Peço também à doutora Natália que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos, que eu ainda não cumprimentei. Ata de julgamento da Terceira Câmara de Direito Público, realizada no dia 7 de dezembro de 2023, publicada no Diário da Justiça, número 9725, de 11 de dezembro, e até a presente data não foi impugnada. Ata em discussão. Diante do silêncio, dou-a por aprovada. Nós vamos iniciar a pauta de hoje pelo feito de número 2, atendendo ao pedido de preferência, pela ação cível, juízo de retratação, 6.000 ao contrário, 923/16, origem Parnaíba, quarta vara, apelante Maria dos Santos Pinto Menezes, advogado Maria das Neves Felizardo, apelado Estado do Piauí, Procuradoria do Estado, relatoria de Desembargador Agrimar, a quem tenho a honra de passar a palavra. Estou vendo aí o doutor Marcelo já a postos e possivelmente partiu do Estado o pedido de inversão e de sustentação oral, e eu já concedo a ele a palavra. Se não tiver representante aí da apelante, doutora Natália. Não temos. Pois é, o doutor Marcelo, a palavra. Obrigado, presidente. Eu creio que o desembargador Agrimar gostaria de falar alguma coisa, só que o áudio do desembargador Agrimar está fechado, o seu áudio. Tá. Bom, queria só contextualizar, doutor Marcelo, que eu estou dando procedência ao reexame, né, que de acordo com o tema 916, uma situação relativamente simples, né? Isso. A exemplo do que acontece lá no Justiça do Trabalho, com a súmula 363, eu estou retirando aquilo que não seja salário atrasado e FGTS, que no caso nem tem, é somente salário atrasado. Eu estou então dando procedência, né? Não vou julgar pela emenda, mas já lhe antecipo, para a gente dinamizar a nossa sessão, até porque hoje eu vou participar de outra convocada simultaneamente. Perfeito. Sem problema. Eu só gostaria, desembargador Agrimar, se você me permitir, lógico, após cumprimentar a todos, só fazer uma breve contextualização. Tendo em vista a fala de Vossa Excelência, não há demorar nem um minuto. Eu quero cumprimentar, já que o presidente concedeu a palavra, desejar um bom dia, um bom trabalho a todos, desembargador presidente Ricardo Gentil, desembargador Fernando Lopes, desembargador Agrimar, doutora Catarina, ilustre representante do Ministério Público, doutora Natália, colegas advogados aqui presentes, eu vejo que a doutora Juliana, doutor Marcelo Souza. Bom dia, bom trabalho a todos. De fato, desembargador Agrimar, eu gostaria, inclusive, só de complementar que em setembro, acho que foi em setembro ou em outubro deste ano, ocorreu um caso análogo, o processo retornou do Supremo, né? Só que na oportunidade era o processo da relatoria do desembargador Ricardo Gentil para justamente adequação ao tema de repercussão geral. Nesse caso é o 916, mas naquela oportunidade era o tema 308. A diferença é que o contrato é nulo, né? Porque não há o vínculo formalizado após a aprovação em concurso, e nesse caso aqui é por conta da desvirtuação, né? Desvirtuamento, melhor dizendo, da contratação temporária, sucessivas contratações, renovações de contratação temporária que desnatura o Instituto. Isso representa burla ao Instituto do Concurso Público, e a consequência disso, o Supremo já pacificou, é apenas saldo de salário e FGTS, e o acordo primeiro concedeu a férias e 13º. Então, pelo que eu entendi da fala de Vossa Excelência, está decotando da condenação férias e 13º salário, correto? Então, o Estado se abstém de sustentar
oralmente, tendo em vista essa manifestação e até para dinamizar o julgamento, como o desembargador Agrimar bem colocou. Eu devolvo aí a palavra. Agradeço. Pois não, desembargador Agrimar, com a palavra. Pois não, senhor presidente, sendo bem pragmático, eu estou exercendo o juízo de retratação para, na forma da fundamentação do acordo, né, dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto, modificando a sentença recorrida para condenar o Estado do Piauí apenas ao pagamento dos salários atrasados da apelante, que é relativos ao mês de abril a dezembro de 2010. Então, o juízo positivo de retratação, o acordo modificado. É assim que voto. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Fernando Lopes. Me acompanha. A unanimidade foi conhecido e proferido o juízo de retratação nos termos do voto do relator. O feito de número 4 da pauta, os dois na preferência, com agravo de instrumento 0750-116-88, origem Teresina, quarta vara dos feitos da Fazenda, agravante Estado do Piauí, Procuradoria do Estado, agravado CH Rodrigues, Hotelaria e Comércio Limitado, advogado Joaquim Caldas Neto, da minha relatoria. Eu concedo a palavra ao nobre representante do Estado, da Procuradoria, doutor Marcelo, para a sua sustentação. Presidente, neste processo, não há pedido do Estado. A doutora Natália aí pode confirmar. Não sei se algum colega da Procuradoria Tributária pediu sustentação nesse caso. Creio que não. É o processo número 4, né, desembargadora doutora Juliana? Parte do agravado, né? Isso. Então, a doutora Juliana estava com dificuldade, não sei se já superou, aparece aqui já. Então, eu concedo-lhe a palavra, doutora Juliana, pelo tempo regimentado de 15 minutos para sua sustentação oral. São 9h11. Obrigada, Excelência. Primeiramente, eu só queria fazer uma breve contextualização dos fatos. Como citado, trata-se de um agravo de instrumento que foi proposto pelo Estado do Piauí, requerendo a suspensão da decisão que nos autos da execução fiscal, no qual move em face da empresa CH Rodrigues Hotelaria e Comércio Limitada, no qual determinou o desbloqueio das contas, objeto de constrição judicial e a liberação dos valores penhorados via Cisbajude, de forma a se restabelecer a penhora realizada anteriormente ao parcelamento do crédito tributário. No entanto, a agravada realizou o parcelamento de todos os débitos que foram cobrados, manutenção dos débitos conforme previsto. No entanto, o Estado, inconformado com o qual determinou o desbloqueio, apresentou o presente agravo de instrumento, né? E em decisão monocrática se manifestou sobre o agravo, decidiu o desembargador Ricardo Gentil pelo indeferimento do agravo de como eu falei aos instantes, foi determinada a liberação dos valores bloqueados, né? É importante. Doutora, o sinal não está bom. Seu áudio não está bom, o sinal. Doutora Juliana, não consegue escutar. A senhora está pelo celular? A senhora está pelo celular? Perfeitamente. Parece ser mais problema de internet. Porque ela está pelo celular. Oi. Não está dando certo essa sustentação, doutora Juliana. Está travando. Sim. Eu estou aqui no tribunal. A senhora está pelo celular? Sim. É porque a rede aqui... Entendi que ela disse que está no tribunal. Aqui dados móveis é terrível. É terrível. A senhora quer vir aqui na Seju fazer essa sustentação? Posso sim, eu estou aqui no tribunal, inclusive. Pois entre aqui na Secretaria Judiciária. Tá, só um instante.
Falei, Bom dia a todos novamente. Bom dia, doutora. Agora sim, Bom dia. agora está. Pode fechar um pouquinho, Então, pode fechar um pouquinho, que fica mais claro. Tá bem, obrigada pela espera. pois É, não, doutor. Pode vou re- retornar ao seu debate. Obrigada. Conforme eu já falei anteriormente, o parcelamento do débito foi concedido por meio de lei, constitucionalmente autorizado. Ai, cansei. Visto que, como um favor objetivo, o pagamento da dívida de forma alternativa para que o autor se disponha a pagar de forma justa e o credor receber seu crédito por todos os meios legais. Dessa forma, o parcelamento é um instrumento legal válido para o pagamento dos débitos que a empresa fez regularmente, o pagamento do débito. Dessa forma, a penhora de seus bens é uma medida desnecessária e prejudicial para a empresa, visto que a penhora requerida no processo tem caráter executório e, como for acordado o parcelamento, não se faz garantia patrimonial para o pagamento. Dessa forma, requer-se que seja mantida a decisão que concedeu a liberação dos valores penhorados, haja vista ser medida proporcional de justo direito que respeita o princípio da menor onerosidade da execução, bem como a inexistência de fatos que justifiquem a sua reversão, pois os valores bloqueados eram impenhoráveis por serem utilizados para o pagamento de folhas de funcionários, dado que a folha salarial paga mensalmente pela empresa gira em torno da quantia de R$ 23.200, além da empresa ter que realizar pagamentos de R$ 2.852,95 a título de FGTS, encabendo assim que os valores bloqueados recaiam sobre o faturamento da empresa. Obrigada, Excelência. Ok, doutora Juliana. Preciso do fone. Nós vamos, então, ao voto, né? Eu vou tirar para a gente. Nós duas, assim. Obrigada. Sim, Isso, né? Isso aqui, o item 2 foi julgado. Em aferir o acerto da decisão de primeiro grau que acolheu o pedido formulado pela parte executada de liberação do dinheiro bloqueado via Bacenjude. A controvérsia refere-se, portanto, sobre a possibilidade ou não de imediata liberação do bloqueio da quantia de R$ 75.953,77 na conta de titularidade da empresa executada em decorrência da posterior adesão ao parcelamento do crédito tributário. A tese do Estado é de que o parcelamento do valor devido a título de tributo não dá ensejo à extinção do crédito tributário e, portanto, defende que todos os atos anteriores à adesão do referido parcelamento devem permanecer rígidos. Afirma o exequente ora agravante que, no caso da empresa recorrida, a penhora online da quantia ocorreu no dia 3 de novembro de 2022 e o parcelamento em 7 de novembro de 2022, e, portanto, advoga a tese de que deve ser aplicado o precedente do tema repetitivo 1012 do STJ, que diz o bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema Bacenjude, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação. Primeiro, será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição. E fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição. É salvada nessa hipótese a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro-garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. De fato, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário e não tem o condão de extinguir a obrigação tributária nos termos do artigo 151(6) do Código Tributário Nacional. Entretanto, extrai-se dos autos a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade do executado
diante das peculiaridades do caso concreto, pois comprovou a executada que a quantia bloqueada repercute diretamente em pleno funcionamento da atividade empresarial, pois necessita urgentemente da quantia para adimplir outros débitos. No caso dos autos, necessário se faz reconhecer que a situação subjúdice afasta a necessidade de fiança bancária ou seguro-garantia a que se refere o tema repetitivo 1012 do STJ, pois o precedente foi qualificado mediante julgamento de empresas de grande porte e, em assim sendo, trata-se de situação, particularidade, por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa, mediante a aplicação da técnica da distinção. Portanto, manter a quantia de R$ 75.953,77 bloqueada pelo período do parcelamento do crédito tributário de 5 anos, 60 parcelas, no caso dos autos, inviabiliza o restabelecimento dos demais compromissos financeiros da empresa executada, tais como fornecedores, empregados, concessionária de luz e água. Assim, estando a executada em pleno funcionamento e sendo a executada definida no conceito de microempresa com receita brutal anual igual ou inferior a R$ 360 mil e, portanto, destinatária de tratamento diferenciado nos termos do artigo 146, inciso 3, a linha D da Constituição Federal, combinado com a Lei Complementar número 123, 2006, artigo 1º. Evidencia-se que o pedido do Estado apresenta-se como desproporcional. Por outro lado, executado diante das peculiaridades apresentadas ao caso concreto de débitos com funcionários e FGTS, apresentou requerimento com suporte na menor onerosidade do devedor. Em conclusão, a referida decisão, a respeitável decisão agravada, que deferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos pelo sistema SIS-Bajude na conta corrente do agravado executado, deve ser mantida. Isto posto, conheço do agravo de instrumento do credor e nego-lhe provimento. É o meu voto, senhores julgadores. Embaixador Fernando. Acompanhe, Vossa Excelência. Embaixador Agrimar. Também acompanhe, presidente. A unanimidade foi conhecida e negado provimento ao apelo nos termos do voto do relator. Eu anuncio agora, agradeço a presença da advogada e vamos adiante. É o feito de número 5 da pauta. Apelação cível 081-38-53-67, origem Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda, apelante Renan de Souza Silva, advogado Marcelo Augusto Cavalcante de Souza, apelados Fundação Universidade Estadual do Piauí, Estado do Piauí, Procuradoria do Estado, desembargador Agrimar, é o relator que tem a honra de passar a palavra. Tem sustentação oral? Se tiver, Sim. pode encaminhar. Sim, pelas duas partes. Então, inicialmente, nós vamos conceder a palavra ao representante do apelante, Renan de Souza Silva, para sua sustentação. São 9h24. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Além da Câmara de Direito Público, senhora representante do Ministério Público, senhora secretária, senhor procurador, demais advogados, bom dia. Trata-se de uma apelação oriunda da primeira vara dos feitos da Fazenda Pública. É uma matéria já bem conhecida no tribunal, já existem alguns precedentes em outras câmaras de forma favorável e de forma contrária. Conseguindo-se isso, ainda não há um entendimento pacífico sobre o tema. E se questiona algumas questões do concurso da Polícia Militar do Piauí, esse último concurso agora, né? Inicialmente, o apelante suscita uma preliminar que a competência para julgar o feito seria da 2ª Câmara de Direito Público, porque a 2ª Câmara foi a primeira que já julgou a matéria, pelo seu colegiado, no agravo de instrumento 0752-726-63-2022-818-0000, e
mesmo tratando-se de outra parte, mas o STJ tem entendido que, em homenagem à segurança jurídica, as demandas devem ser reunidas na Câmara que primeiro julgou a matéria. Em homenagem ainda também ao artigo 926 do CPC, que disciplina que o tribunal deve manter sua jurisprudência estável e coerente, porque não é razoável que um mesmo poder judiciário assegure um direito para um jurisdicionado e negue para outro. Por isso, a necessidade de manter aí a segurança jurídica das decisões judiciais. Em segunda preliminar, é apenas um fato novo. O apelante ele foi alcançado por uma lei estadual que criou o cadastro de reserva. Após o ajuizamento da ação, o atual governo criou uma lei convocando mais pessoas para realizar as fases do concurso e curso de formação. E o apelante ele foi alcançado por essa lei. Hoje, ele permanece no concurso não mais por força de ordem judicial, e sim por convocação administrativa. Então, entende o apelante que desapareceu aí o interesse de agir, porque a permanência do apelante hoje não se dá mais com suporte em ordem judicial, e sim mediante convocação administrativa. Quanto ao mérito, o apelante vai se ater apenas às questões que realmente têm probabilidade de serem anuladas. E a primeira delas é a questão de número 48. A questão 48, ela cobrou um assunto não previsto no edital para estudo. A questão 48 da prova tipo A, ela requer conhecimento de toda a estrutura do Poder Judiciário para poder responder à questão. Contudo, o edital ele delimitou o assunto Poder Judiciário à Justiça Militar, ou seja, o edital ele trouxe do Poder Judiciário, 2 pontos, da Justiça Militar, ou seja, o candidato só estava obrigado a conhecer a Justiça Militar. No entanto, a questão 48, ela exigiu conhecimento de toda a estrutura do Poder Judiciário, tornando a questão invencível para o candidato que estudou apenas o tema Justiça Militar. E vejamos que, para chegar nessa conclusão, não é preciso entrar no mérito administrativo. Basta uma simples leitura da questão e do edital que o julgador pode concluir a ilegalidade sem entrar no mérito administrativo, o que autoriza a Justiça a anular questão de prova. A segunda questão é a questão de número 53. A questão cobrou conhecimento na Lei 13.964 de 2019, a denominada Lei do Pacote Anticrime. E ela cobrou conhecimento no item C do artigo 3º-B da citada lei. Ocorre que o STF ele suspendeu a eficácia dessa lei através de uma medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade número 6299 e suspendeu a eficácia da lei, ou seja, quando o edital foi lançado, esse dispositivo da lei já estava suspenso. O candidato ficou no prejuízo, porque ele não sabia se aplicava ou não a lei. Ele ficou na dúvida, já que o STF suspendeu a eficácia do artigo, não poderia ele responder o quesito sem saber
se poderia utilizar a lei ou não, uma vez que o STF suspendeu a aplicabilidade do citado dispositivo que o candidato precisaria para responder à questão. Então, a questão 53, no mesmo sentido, para se concluir sua ilegalidade, não é preciso entrar no mérito administrativo. E a terceira questão é a questão de número 39. A questão cobrou sobre os territórios do Piauí. A questão diz que o Piauí está dividido em 11 territórios de desenvolvimento. Ocorre que o artigo 1º da Lei Complementar Estadual 87/2007 disciplina que o Piauí, na verdade, tem apenas 11 territórios e a questão cobrou a resposta incorreta. Então, dessa forma, a questão 39 está de forma contrária ao que está expresso na legislação estadual. E, por fim, a questão de número 15 é uma questão que cobrou conhecimento na lei de Newton, na teoria do resfriamento. A questão pedia para o candidato calcular o resfriamento de um corpo que foi encontrado por uma guarnição da Polícia Militar e exigia conhecimento na lei de Newton. Ocorre que o edital ele cobrou conhecimento em matemática. O conhecimento em física não está previsto no edital. Nesse sentido, nós temos até um precedente do desembargador Haroldo Oliveira Reim, no agravo de instrumento 075-2546-47, 2022, 818-00000. Eu peço lenha para ler o seguinte trecho. Ocorre que, ao se verificar a questão contra a qual se insurge a agravante, melhor dizendo, a agravada, vê-se que, logo no início, a mesma menciona a lei de Newton a respeito do resfriamento de corpos. Vejamos. E aí, o julgado transcreve a questão. Percebe-se que tal matéria, qual seja conhecimento de física, não fora previsto no edital do certame, configurando-se, pois, ilegalidade que autoriza a intervenção do Poder Judiciário. Nesse sentido, ainda temos inúmeros precedentes da Segunda Câmara de Direito Público, como dito, e também temos precedentes contrários da Sexta Câmara de Direito Público, de forma que a matéria ainda não foi unificada. O desembargador relator, sabiamente, eu percebi que ele suspendeu vários processos idênticos para que se aguarde o julgamento da presente apelação. Nesse sentido, requer o apelante a procedência da ação em todos os seus termos. Obrigado. Senhor presidente, antes de prosseguir com a dialetização, com os debates, eu vi que o advogado do apelante levantou duas preliminares, né? E eu não localizei isso no processo, né? Mandei conferir, quando ele iniciou a fala, eu mobilizei a equipe, a assessoria, e não vi. Eu quero saber dele se ele está trazendo agora, em sessão, essas preliminares, que de fato é o que se extrai do processo. Excelência, nós temos que apreciar se é de ordem pública, para saber da sua pertinência ou não, né? Para avançarmos no seu conhecimento ou não. Me permita, a preliminar do fato novo, que surgiu uma lei que criou o cadastro reserva, ela foi peticionada no dia 18 de novembro, nos autos. E a preliminar de competência da Segunda Câmara de Direito Público também foi peticionada
no mesmo dia, na mesma petição. Agora, o precedente que eu suscitei da segunda Câmara, ele não foi informado nos autos, eu informei outro. Mas a petição foi no dia 18. Que a assessoria me informa é justamente o oposto, né? Teria uma decisão do desembargador Landim, meu antecessor, no sentido de reunir a competência aqui na terceira Câmara e sob essa relatoria. É o que tem nos autos do processo. Além disso, não seria uma competência absoluta e, portanto, não é matéria de ordem pública, né? Não, além disso, está sendo trazido no momento já do julgamento do processo. Então, mas vamos avançar. Deixa o doutor Marcelo falar que a gente decide sobre isso. Eu queria só a informação do advogado que ele já nos ofereceu, no sentido do momento em que foram arguídas essas preliminares, já que não as encontrei no processo. Muito bem. Vamos avançar e eu concedo a palavra ao doutor Marcelo Sequef para falar em nome do Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Renovando os cumprimentos a todos. Senhores julgadores, dizer inicialmente, em relação às preliminares aqui levantadas, da tribuna, na verdade, trazidas apenas por ocasião da sessão de julgamento, primeiro com relação a uma suposta prevenção lá da segunda Câmara de Direito Público, dizer que é manifestamente descabida a pretensão, ela não há base legal para essa pretensão, primeiro porque não existe, de acordo com o Código de Processo Civil, sustentáculo jurídico para se defender isso. Não existe uma relatoria por temas, porque se assim fosse, para cada tema, né, daquelas matérias que são repetitivas na Justiça, quando chegasse em grau de recurso, apelação, agravo de instrumento, todas seriam processadas na mesma Câmara de Relator, e não é isso que vimos, né, que observamos no tribunal. Como Vossa Excelência destacou, desembargador Aguimar, não é uma competência absoluta, né, para se sustentar a título de matéria de ordem pública, se colocar em discussão e, eventualmente, se determinar a redistribuição dos autos. Trazer isso aqui somente na véspera do julgamento, né, isso não foi aduzido nas razões recursais do apelo. Então, se fosse objeto de discussão, com a devida vênia, o feito, senhor presidente, deveria ser o julgamento convertido em diligência, desembargador Aguimar, desembargador Fernando Lopes, para abrir vista, em nome do princípio que veda a decisão surpresa, para abrir vista ao Estado para se manifestar. Foi alegado aqui um fato novo, uma lei que criou um cadastro de reserva. Isso não foi trazido nas razões recursais, e ainda que possa ter surgido em momento posterior à apresentação do apelo, isso, para ser devidamente enfrentado pelo colegiado, deveria ser objeto de vista, né, em nome do contraditório, oportunizando a parte adversa, o Estado, para se manifestar sobre essa pretensão, né, de suposta perda de objeto, que o Estado se opõe veementemente a isso, né? Então, não podendo ser conhecida essa matéria, né, sendo manifestamente descabida tanto a pretensão de redistribuição por uma suposta prevenção, quanto essa alegação de perda de objeto, passa-se aqui ao mérito recursal, né? De início, a propósito do mérito, dizer, como sabiamente perfilhou o juiz de primeiro grau, a pretensão do apelante, autor, ela esbarra, ela colide frontalmente com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema de repercussão geral 485, que estabelece que não compete ao Poder Judiciário no controle de legalidade substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. É bem verdade que foi reconhecido nessa mesma oportunidade, nesse tema de repercussão geral, vinculante, uma ressalva, que é justamente na hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade. E a hipótese mais
reverberada na jurisprudência quanto a essa ressalva é a não compatibilidade da matéria trazida no quesito, né, da prova, com o conteúdo programático constante do edital. Especificamente em relação à situação do autor, ele pretende nada mais, nada menos que o Poder Judiciário determine a anulação de 7 quesitos da prova objetiva do concurso da Polícia Militar. E dizer a Vossa Excelência que, já de longa data, antes de adentrar na especificidade de cada quesito, o Supremo já decidiu, bastante antigo isso, que não é necessário o edital trazer de forma exaustiva, norma por norma, que será cobrada no edital, bastando a previsão global do assunto, né? Quer dizer, o macrotema. O edital não precisa descer a minúcia dos subtópicos, dos subtemas que estão abrangidos naquele tema maior. Apenas para ilustrar esse entendimento, já no longínquo, digo longínquo porque já se passaram mais de 10 anos desse julgado, que, na verdade, só espelha um entendimento de longa data do STF. Aqui o mandado de segurança 30.860 da relatoria do ministro Luiz Fux, primeira turma, é do ano de 2012. O Supremo disse: mandado de segurança, concurso público, anulação de questões de prova objetiva, compatibilidade entre as questões e os critérios da respectiva correção e o conteúdo programático previsto no edital. Inexistência e impossibilidade de substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, precedente do STF, denegação da segurança. O Poder Judiciário é incompetente para substituir a banca examinadora de concurso público, examinar o conteúdo de questões formuladas e critérios de correção. Aí diz o Supremo de forma mais enfática, né, o que interessa. Havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer de forma global todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que de certo envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isso não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva no edital de normas e casos julgados que poderão ser referidos nas questões do certame. Em caso, restou demonstrado nos autos que cada uma das questões impugnadas se ajustava ao conteúdo programático previsto no edital do concurso e que os conhecimentos necessários para se assinalassem as respostas corretas eram acessíveis em ampla bibliografia, afastando-se a possibilidade de anulação. Pois bem, adotar aqui, já para entrar nos meandros de cada quesito, adotar a tese aqui, defendida, expendida pelo apelante, significaria exigir a previsão exaustiva no edital, né, de qualquer concurso, de todos os atos normativos, de todos os possíveis casos atinentes aos pontos do conteúdo programático do concurso, o que foge à razoabilidade. Então, o raciocínio é o inverso, né, na linha do que o Supremo Tribunal Federal, como vimos, defende. Estudar cada um dos pontos do programa do concurso deve englobar necessariamente o estudo de atos normativos e casos julgados pertinentes, e não o contrário. Então, senhores julgadores, aqui a postura que eu observo que tem sido adotada por essa colenda da Terceira Câmara de Direito Público é de demonstrar deferência em relação à banca examinadora no que se refere à elaboração de quesitos de prova e no que se refere à correção desses mesmos quesitos, os critérios de correção, que não poderia ser diferente, tendo em vista o caso paradigmático, né, o leading case, no tema 485. Então, somente diante de manifesta inconstitucionalidade ou diante de situação em que o conteúdo ali versado na questão sequer remotamente pode ser referido a quaisquer dos itens constantes do conteúdo programático, é que se pode cogitar da intervenção judicial. Então, como eu disse, o apelante pleiteia a anulação nada mais, nada menos que 7 quesitos da prova objetiva do concurso de soldado da PM edital 02/2021. Então, cabe analisar detidamente essas 7 questões para se investigar se está presente a hipótese excepcional que autoriza a intervenção judicial em relação à conduta da banca examinadora ao apresentar seu espelho de correção, os seus critérios de correção. Bom,
o apelante alega que, em relação a esses 7 quesitos, haveria ou ausência de compatibilidade com o conteúdo programático, como vimos aqui na fala do eminente causídico, doutor Marcelo Souza, ou erro material, né? Ou uma situação ou outra. Pois bem, enunciou os quesitos 01, 09, 20, 39, 48, 53 e 15 para sustentar. Eu inicio pelo 48, que foi o primeiro quesito aqui que foi defendido com veemência a sua pretensa anulação. Senhores julgadores, e eu chamo respeitosamente aqui a atenção também da doutora Catarina, porque o parecer do Ministério Público, doutora Catarina, ele foi no sentido do improvimento do apelo com a ressalva da questão 48. E eu quero iniciar pela questão 48, né? Além de ter sido a primeira questão aqui defendida pelo doutor Marcelo, também o parecer do Ministério Público, eu quero pedir vênia e uma reflexão com relação a isso. A questão 48 traz-se a alegação de que ela seria ilegal, desembargador Ricardo, presidente, porque o seu conteúdo não estaria previsto no edital, ou seja, conteúdo programático. Porém, uma leitura da questão, senhores julgadores, né, com o espírito alinhado àquilo que diz no leading case, que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, e nesse julgado paradigmático que eu citei há pouco, não é necessário se cobrar as minúcias, os subtemas de cada macrotema que venha a ser exigido no edital. Uma simples leitura da questão permite a intelecção de que o conteúdo cobrado nesse quesito 48, ele trata de noções básicas da composição do Poder Judiciário, no qual está inserida a Justiça Militar, que foi previsto no edital. Anexo 3º estabelece conhecimentos específicos, noções de direito. Aí vai descer nas minúcias. Constituição do Estado do Piauí, do Poder Judiciário, da Justiça Militar. E a Constituição do Estado do Piauí, no seu artigo 112, diz: são órgãos do Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, Juiz de Direito, Tribunal do Júri, Juizados Especiais e Juiz de Direito do Juízo Militar e Conselho da Justiça Militar. Ora, o conteúdo da questão, ele não cobrou o conhecimento completo do Poder Judiciário. Não cobrou o conhecimento completo de toda a estrutura do Poder Judiciário, mas somente as partes que mencionam a Justiça Militar, conforme foi previsto no edital. Eu acabei de enunciar. O edital foi descendo em nível de hierarquia. Constituição do Estado, Poder Judiciário, da Justiça Militar. Foram noções de direito. Que, dentro do tópico noções de direito, chegamos aqui à Justiça Militar. Então, nem se alegue que cobrou todo o conhecimento de Poder Judiciário. Questão 39, senhores julgadores. Então, daí, doutora Catarina, é por isso que, sabendo da possibilidade que Vossa Excelência tem, inclusive, de apresentar uma opinativa em banca, que tem o condão de substituir, muitas vezes, o parecer subscrito pelo colega procurador de justiça que tenha exarado seu parecer nos autos, eu chamo a atenção porque essa nuance não pode passar despercebida. Quesito 39. Alega-se que a resposta correta diverge do texto da Lei Complementar 87 de 2007, que prevê que o Piauí é dividido em 11 territórios de desenvolvimento. Ora, a Lei Complementar 87 de 2007, senhor julgador, foi alterada por uma lei de 2017, 10 anos depois, antes da publicação do edital. E o edital pode prever toda a legislação que tenha sido editada e publicada até a data da publicação do edital. Essa lei de 2017 aumentou um território de desenvolvimento, passando a ser não 11, mas 12. Então, a questão 39 está correta quando ela diz que é falsa a alternativa segundo a qual o Estado do Piauí é dividido em 11 territórios. Não, passou a ser dividido em 12 por uma lei que alterou essa lei de 2007, e a lei alteradora foi publicada antes do edital. Então, correta a 39, que foi aqui defendida com veemência, no sentido de que é falso, porque o Estado do Piauí seria dividido só em 11. Ora, alegar isso é desconhecimento, que em 2017 houve esse incremento em mais uma região, território de desenvolvimento. Questão 2, senhores julgadores. O autor impugna esse quesito sobre a alegação de que o enunciado se refere a uma figura geométrica que estaria, segundo o enunciado, pintado de azul, e a prova traz a figura em preto e branco. Só que aí uma questão de mera interpretação, que uma leitura atenta do enunciado em contexto com a figura permite perfeitamente
se descobrir a alternativa correta. E o judiciário não está aí para chancelar ou substituir um equívoco de interpretação do candidato em concurso público. Não é isso que a ressalva do tema 485 autoriza o judiciário intervir. Quer dizer, Com licença, doutor Marcelo. Perfeito. Um minuto. E caminhando já para as últimas quesitos. Perfeito, doutora Natália. A questão 9, se fala que um erro material de português impossibilitou a resposta correta. Na verdade, não procede essa afirmativa, é só um erro material de português que não afeta o mérito da questão. E aí, por fim, são as últimas questões. A questão 1 é questão puramente interpretativa, não cabe ao judiciário. E a última questão, presidente, é a questão 15, que se alegou aqui que é necessário o conhecimento de física na questão da lei de resfriamento de Newton. Não, basta o conhecimento do que o edital já exige, conhecimento de função logarítmica e exponencial. A questão já trouxe a fórmula, exigia o conhecimento de matemática básica, não exigia o descobrimento da fórmula. A fórmula já foi dada na questão, o candidato só tinha que aplicar os elementos lá do corpo que foi encontrado para poder descobrir o resultado. Então, já há precedentes aos montes aqui do tribunal, reputando lídima a cobrança desse quesito, porque não exige conhecimento de física, mas sim do que está lá, matemática básica no tópico função logarítmica e exponencial. Finalizo com, na verdade, a questão 53, que é a última, que diz que a questão está suspensa, pacote anticrime, não poderia ter sido cobrado. O apelante, senhores jogadores, prometo que realmente é a última, a questão 53, confunde o plano de validade com o plano de eficácia da norma. Ora, não interessa se o Supremo, em medida cautelar, suspendeu o dispositivo, porque o plano da vigência é distinto do plano da eficácia. Se a norma está vigente, não foi retirada em sede de ADI, julgamento definitivo, ela só está com eficácia suspensa, mas pode ser cobrada, sim, em edital, cobrada em concurso público, porque não foi julgado definitivamente o mérito. Então, não se confunda aqui os planos da eficácia e da validade da norma. Há aqui um precedente da 6ª Câmara, de doutor Dioclésio, em outubro de 2023, que enfrentou justamente esses 7 quesitos e repeliu a pretensão autoral, inclusive, demanda patrocinada aqui pelo doutor Marcelo Souza, repeliu a pretensão de se anular esses 7 quesitos. Eu juntei aqui, desembargador Aguimar, Vossa Excelência viu no pedido de destaque, entendendo que viola a pretensão autoral o tema 485 de repercussão geral. Então, com essas considerações, se requer o desprovimento do apelo autoral, senhor presidente. Muito obrigado. Desembargador Aguimar, com a palavra. Não, senhor presidente. No tocante à preliminar levantada em sessão de competência da 2ª Câmara, poderia trilhar pelo não conhecimento, mas eu prefiro enfrentar dizendo que não há previsão regimental nesse sentido e muito menos no Código de Processo Civil. Portanto, eu rejeito essa preliminar, considerando que não há previsão legal da competência arguída pelo apelante. Submeto a votação. Eu acompanho Vossa Excelência, até porque numa relatoria perpétua, né? E cada caso é um caso, a gente vai examinando à medida que é provocado. Então, eu acompanho Vossa Excelência. Também acompanho. Fernando, também acompanho. Segunda questão suscitada, quanto a essa superveniência de cadastro de reserva, eu nem reputo uma matéria que consista em preliminar, né? Eu afasto apenas dizendo que não vou conhecer essa matéria, porquanto não se trata de preliminar, e também em homenagem ao princípio da não surpresa, que é uma matéria suscitada já em vias de julgamento do processo. Muito bem, eu acompanho você também. Eu a considero apenas uma questão de ordem, e não a conheço. Eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Fernando. Também acompanho. Bom, então, mérito, senhor presidente, eu conheço do recurso, o relatório no sistema, eu conheço do recurso, porque preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos, e ainda o mérito, senhor presidente. Conforme relatado, a controvérsia existe acerca da existência ou não
de flagrante ilegalidade das questões 53, 9, 20, 01, 48, 39 e 15, da prova do tipo A do concurso para o cargo de soldado da Polícia Militar, que seriam passíveis de anulação pelo Poder Judiciário. Sobre o tema, importa registrar que o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, tema 485, fixou a tese de que, entre aspas, não pode o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Eu trago aqui o excerto que replica o que acabei de ler. Né? E prossigo. Assim, no julgamento do recurso extraordinário 632853, o Supremo Tribunal Federal, em voto da lavra do ministro Gilmar Mendes, fixou o entendimento, né, esposado nos termos que já li, e não vou ser repetitivo. Em outras palavras, de forma excepcional, havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva ou subjetiva de prova de concurso público, bem como ausência de observância às regras previstas no edital, a exemplo da vinculação ao conteúdo programático previsto, tem-se admitido a sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. Com base nesse entendimento, senhores julgadores, eu passo agora a análise das questões combatidas em ordem numérica. Questão 01. Afirma o apelante que o gabarito da questão apresenta expressão de duplo sentido, pois o termo, entre aspas, faz prisão, significa construir prisão, presídio, ou fazer prisão, prender alguém. Porém, tal argumento diz respeito ao entendimento e à interpretação da problemática apresentada na questão, não sendo, portanto, caso de ilegalidade ou de erro grosseiro. De forma que eu não considero ilegal ou desconecta com o edital. Questão de número 09. Quanto à questão 9, da prova tipo A, entendo que houve simples erro de digitação ao suprimir a terceira vogal da palavra basicamente, constando basicamente apenas com C sem a vogal A, em vez de basicamente, né, na sua escrita correta, equívoco incapaz de esvaziar o entendimento da alternativa e prejudicar a resolução da questão, não podendo ser classificada como erro grosseiro. Portanto, também considero regular essa questão. A de número 15. Sobre essa questão, verifique que não houve cobrança do assunto diverso do presente no edital, tendo em vista que o conhecimento físico necessário para respondê-la é dada no texto, sendo, portanto, uma questão essencialmente matemática. Nesse sentido, a disciplina de física aparece na questão apenas como fator de contextualização. Logo, não restou comprovada nenhuma flagrante ilegalidade, portanto, porquanto não faz parte daqueles requisitos que autorizam a manifestação excepcional do Judiciário. E aqui eu literalmente pedi ajuda aos universitários, né, para compreender melhor a situação. A lei de Newton citada é apenas para contextualizar a questão, como disse, e para entregar a fórmula que, ao fim e ao cabo, era de ordem meramente matemática. Portanto, considero também regular a questão 15. Questão 20. Em suma, o apelante afirma que a referida questão indica que o paralelepípedo foi pintado de azul, porém a figura trazida na prova objetiva, entregue aos candidatos, foi preta e branca, e não azul. Nesse caso, entendo também que não houve prejuízo aos candidatos. O enunciado da questão afirma que o paralelepípedo foi externamente pintado de azul, compreendendo-se que externamente, em sua totalidade, apresenta-se na cor azul. Assim, ainda que estivesse em outra cor no caderno de prova fornecido, o raciocínio da questão manteria-se preservado, sendo possível a sua resolução. Questão regular também, portanto. Questão 39. Quanto à questão 39, verifique que ela exige do candidato a alternativa incorreta. Porém, a assertiva apontada como gabarito, alternativa D, reproduz o artigo 1º da Lei Complementar Estadual, número 87, de 2007, o qual prevê, entre aspas, ficam estabelecidos para fins de planejamento governamental 28 aglomerados em 11 territórios de desenvolvimento do estado do Piauí,
em 4 macro-regiões, organizado na forma do anexo 1. Assim, não há como considerar que o gabarito da questão número 39, da prova tipo A, seja a alternativa D, uma vez que ela apresenta a informação correta, exatamente seguindo a literalidade da lei vigente. Destaque não havendo alternativa incorreta, entendo pela necessidade de anulação da questão 39 da prova tipo A. Eu observei na sustentação do doutor Marcelo que ele disse que teria uma mudança legislativa, né? Mas aí fica ainda... teria sido suprimida essa alteração, né? Em relação a essa divisão estrutural do Piauí. Entretanto, essa questão ela se amolda ao texto da lei, né? Quer dizer, é a que está... ela estaria correta, né, em relação ao contexto das outras questões, né, e não incorreta como pede a questão. Né? Então, no caso dela, estou considerando que foi indicada de forma incorreta e, portanto, caminho para considerar nula. Questão 48. Referente à questão 48, extrai-se do gabarito, extrai-se que o gabarito aponta a resposta, cuja questão demanda conhecimentos acerca da estrutura do Poder Judiciário do Estado do Piauí, que não teria sido previsto no edital. Isso porque, no referido edital, dentro da matéria denominada Noções de Direito, a banca examinadora, no tocante à estrutura do Poder Judiciário, limitou-se a exigir dos candidatos o conteúdo relacionado à justiça militar, não sendo lícito, portanto, cobrar conhecimento referente à organização judiciária, a organização do Poder Judiciário no âmbito do Estado do Piauí, conforme eu cito o edital. Noções de direito: Constituição Federal, dos princípios fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais, da nacionalidade, da organização do Estado, da organização política administrativa, da administração pública, defesa do Estado e das instituições democráticas, segurança pública, Constituição do Estado do Piauí, da administração pública, das disposições gerais, dos servidores públicos militares do Estado, do Poder Judiciário, da Justiça Militar, da Segurança Pública, disposições gerais, da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Logo, a questão 48 exigiu conhecimento sobre toda a estrutura do Poder Judiciário na Constituição do Estado do Piauí, tema não previsto no edital, motivo pelo qual também considero que deve ser anulada. Questão 53. Alega o apelante que a questão 53 da prova tipo A exigiu conhecimento do pacote anticrime, especificamente sobre o tema juiz de garantias, embora o dispositivo que trate da matéria do Código de Processo Penal estivesse, à época do lançamento do edital, suspenso. No entanto, analisando o conteúdo programático do edital, verifique que consta expressamente, entre aspas, Lei 13.964, Lei Pacote Anticrime, no conteúdo de noções de direito, sendo, portanto, passível de cobrança no certame, uma vez que vigente no ordenamento jurídico, embora parte da lei esteja com eficácia suspensa em razão da decisão cautelar proferida em sede de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, nada impede a sua cobrança em questões de concurso. Indo à conclusão, senhor presidente, vê-se, portanto, que a anulação das questões 39 e 48 da prova tipo A é medida que se impõe, pelas razões já esposadas, em intenção à flagrante ilegalidade e a divergência ao conteúdo previsto no edital, porque, de fato, não implica adentrar no mérito administrativo da referida banca examinadora, ou seja, não há confronto em relação ao tema delimitado pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, não quer dizer necessariamente que o apelante terá direito ao ingresso na próxima fase do concurso. Isso porque a anulação das referidas questões tem o potencial de alterar todo o cenário do certame, como classificação, nota de corte, etc. Assim, o mais prudente, a meu ver, é a concessão de prazo à banca examinadora do certame para que informe se o candidato apelante, com anulação das questões, alcançará a pontuação mínima ou posição classificadora que lhe oportunize passar à fase seguinte do concurso. É importante também que a banca informe se haverá notificação de cenário capaz de atingir outros candidatos,
em especial aqueles que já avançaram às fases posteriores do concurso, posto em discussão, pois que se trata de certame realizado no ano de 2021. Tal medida se mostra essencial para garantir a observância ao princípio da isonomia no concurso. E decido. Forte nessas razões, conheço da presente apelação possível e, no mérito, dou-lhe parcial provimento apenas para anular as questões 39 e 48 da prova tipo A e demais correspondentes nos outros tipos de prova da primeira fase do concurso para soldado da Polícia Militar do Piauí, edital 02 de 2021. Como consequência, os pontos das referidas questões devem ser atribuídos a todos os candidatos participantes do certame. Determine, por fim, a intimação da apelada à Fundação Universidade Estadual do Piauí, FUESP, para, no prazo de 15 dias, apresentar a nova classificação geral do concurso público da Polícia Militar do Estado do Piauí, edital 02 de 2021, soldado PM feminino, após a anulação das questões 39 e 48 da prova tipo A, e demais correspondentes com as novas pontuações atribuídas. Apresentar informação específica acerca da nova pontuação do apelante, bem como sua posição na classificação geral do concurso. Informar se, com a anulação das questões da prova objetiva, o apelante atinge nota mínima para ingresso na fase seguinte do concurso. Informar se, por fim, a anulação das questões da prova objetiva, se com a anulação das questões da prova objetiva, o apelante alcançou posição superior a de algum candidato que tenha ingressado nas fases seguintes. É como eu voto, senhor presidente. Senhor presidente, só questão de ordem. Só questão de ordem aqui. Pois não, doutor Márcio. Bem breve, bem breve. Desembargador, só para você entender bem, desembargador Guimarães, Vossa Excelência está no processo individual conferindo efeito erga omnes a decisão individual deste autor para todos os candidatos desse concurso, que também, nas questões 39 e 48, efeito erga omnes, eu entendi bem. Exato, porque se tiver questões similares nas provas, nas outras provas que não sejam do tipo A. Entendo. Além disso, estou julgando os processos da minha relatoria, estou fazendo a conexão. Tá, eu só fiz esse questionamento, presidente, já para finalizar essa breve intervenção, porque há 2 meses o Supremo suspendeu uma decisão de desembargador que havia feito idêntica providência, dizendo que processo individual só pode anulação restrita ao caso individual do autor que ingressou, e não efeito erga omnes. Era só esse esclarecimento que eu gostaria. Obrigado. Pois não. Senhor presidente, só uma questão. Vossa Excelência, desembargador Aguimar, em relação à sucumbência, Vossa Excelência decidiu a inversão ou não? Não, confesso que o voto aqui não está tratando dos efeitos da sucumbência, não. O movimento foi parcial, né? Não foi total, foi parcial, né? Exato. Essa tem a sucumbência recíproca, inclusive, muito mais para a parte apelante, né? Já que o número de questões não anuladas são superiores. Dentre 7, só foram anuladas 2. Muito bem. A matéria tratada neste apelo, ela reverberou muito nesse tribunal, né? Ela alcançou várias câmaras e com o idêntico pedido, né, para anular essa quantidade de questões aí ventiladas, né? E atento a isso e atento também à extensão, né, da decisão fora proferida, né, que terá o condão de mexer, né, com todo um concurso, né, que já for aí realizado anos atrás. Eu acho que, com respeito ao relator, eu vou pedir vista desse processo, desse apelo, para eu me assenhorar melhor e trazê-lo na próxima oportunidade, viu? Eu peço a compreensão de todos, começando pelo relator e passando também pelos advogados, doutor Marcelo, todos dois são Marcelo, né? O procurador também, Marcelo. E eu agradeço a compreensão de todos, então. E eu trago na próxima sessão desimpedida, possivelmente só em 2024, né? Logo nas primeiras sessões, porque nós vamos suspender as atividades agora
conhecimento de todos, e no próximo ano a gente retorna, se Deus quiser. Viu? Muito obrigado. Perfeito, perfeito. Ok. Desembargador Fernando, Obrigado, como é que Vossa Excelência se posiciona? Bom, desculpa, o cursor aqui não estava querendo abrir o setor do som. Eu aguardo o voto de Vossa Excelência. Muito bem. Então, o julgamento suspenso ante o pedido de vista do desembargador Ricardo Gentil. E, Desembargador presidente, eu peço licença para me retirar, finalizando aqui os processos do Estado. Não é isso, doutora Natália? Finalizado aí o pedido de preferência do Estado, eu gostaria de Sim, finalizado. para me retirar e desejar um bom trabalho, desejar antecipadamente, senhor presidente, um Feliz Natal a todos, com muita paz, muita saúde, que possamos nos reencontrar em 2024 com muita saúde, com os nossos. E é isso. Até breve. Um forte abraço aí a todos, todas. Muito obrigado, muito obrigado. Mesmo desejamos. Muito obrigado, doutor Marcelo. Pessoal, e em nome da Terceira Câmara, a contribuição que Vossa Senhoria deu para nós aqui durante esse ano 2023, né, sempre esclarecedoras as suas intervenções e que sempre nos ajudou, né, nas nossas decisões. Eu também desejo a Vossa Excelência um excelente fim de ano, né, e um 2024 aí muito venturoso, que nós possamos nos reencontrar, se Deus permitir. O mesmo eu quero fazer com relação ao doutor Marcelo, o advogado que estava conosco, antes dele partir também. Eu quero desejar a ele um Feliz Natal também e um próspero 2024. Pronto, faço minhas palavras do presidente aos dois eminentes advogados. Também, presidente, faço minhas palavras de Vossa Excelência aos dois advogados. Os dois Marcelo. Ok, obrigado. Ok, eu agradeço aí a saudação e também desejo a todos um bom trabalho, um ótimo Natal e próximo ano novo a todos. Bom dia. Um abraço. Obrigado. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Vamos seguir a nossa pauta aqui, com feito número 1, apelação civil, 100 ao contrário, 92.1564, origem Teresina, primeira vara de feito da Fazenda, apelante Télio Arraes Lima, advogado Laís Andrade Menezes de Carvalho Teixeira e outro, apelado Estado do Piauí e Procuradoria do Estado. Sem sustentação, eu vou resumir, senhores julgadores. Esse cidadão aqui é também em matéria de concurso público, ele teria sido, em princípio, inabilitado no exame psicotécnico, né? É aquele famoso, ele recorre, né? Ele recorreu e nós aqui concedemos uma antecipação aqui de tutela, né? E determinamos que outro exame fosse feito, fosse realizado, outro exame psicotécnico. No primeiro ele foi inabilitado. E determinamos que fosse feita lá o juiz de piso negou essa liminar para ele, né? Negou a liminar considerando a regularidade do exame. Aqui, em segundo grau, foi concedido a ele o direito de fazer um reexame, né? De se submeter a um novo exame. E a mesma equipe que o examinou, num primeiro momento, no segundo exame, considerou apto, né, para o exercício de suas atividades. E ele, então, foi admitido a continuar no curso de preparação e foi aprovado com louvores nesse curso de preparação e admitido, né, nas fileiras da Polícia Militar. Acontece que, surpreendentemente, o mandado de segurança, que ainda tramitava em primeiro grau, foi julgado improcedente, apesar e com base nisso, com base no exame psicotécnico, foi julgado lá improcedente, apesar dele ter sido se submetido a um novo exame, ter sido aprovado no concurso de preparação, tal, e admitido nas fileiras.
E é o resumo aí. Se Vossa Excelência entender, eu passo a decisão. Né? Presidente, eu entendi, inclusive que eu acompanhei uma situação exatamente igual, com a diferença que o juiz de primeiro grau, ao invés de julgar improcedente, de negar a concessão, foi extinguir, porque ele compreendeu que com a realização do novo exame, teria perda do objeto, compreendeu corretamente. O problema é que a PGE entendeu que a extinção poderia implicar na exoneração. E foi contra isso que eu me insurgi na época como advogado. Mas a situação, mas a situação bem lembrado, tranquila, porque logo após a decisão lá do mandado de segurança, o Estado já veio com o ato de exoneração. Pois é. Bem lembrado. Pois bem, diante do exposto, eu voto pelo conhecimento e no mérito pelo provimento da presente apelação, a fim de reformar a sentença recorrida, tornando definitiva a tutela recursal antecipada anteriormente concedida nestes autos e, por conseguinte, concedo a segurança pleiteada, de modo a reconhecer categoricamente o direito do apelante de permanecer no cargo de soldado do quadro de praça da Polícia Militar do Estado do Piauí. Em razão da natureza mandamental do feito e por expressa disposição legal, sem condenação em custas e honorários sucumbenciais. É meu voto. Embargador Fernando. Acompanhe, Vossa Excelência. Embargador Agrimar. Acompanhe, presidente. A unanimidade foi conhecido e dado provimento à presente apelação nos termos do voto do relator. O feito de número 3 da pauta. Foi ele. O feito de número 3 trata-se de um mandado de segurança impetrado por Yuri Helder Carvalho Ferreira e outros, número 075348612, advogado Horácio Lopes Mozinho, impetrado Defensoria Pública do Estado, litisconsórcio Estado do Piauí, Procuradoria do Estado, impetrado Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção. Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar, impetrado por Yuri Eider Carvalho Ferreira e outros em face, né, de ato apontado como coator do Defensor Público Geral do Estado do Piauí e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, SEBRASP. Alegam os impetrantes, em suma, que foram aprovados na fase escrita discursiva do concurso para a Defensoria Pública do Estado. O edital previa para a convocação para a fase seguinte, inscrição definitiva para a realização da prova oral, seria feita com base na nota obtida na fase de provas escritas discursivas. Os impetrantes teriam alcançado nota suficiente para estarem dentro do número dos candidatos convocados, a despeito disso, seu nome não constar na convocação. Pleitei, assim, em sede de liminar, os seguintes comandos: determinar a autoridade coautora, proceda em caráter liminar, a convocação dos impetrantes, sucessivamente, em não sendo atendido o pedido anterior e por cautela que seja determinada a suspensão do concurso até que a autoridade coautora se manifeste sobre os critérios adotados para a exclusão do nome dos impetrantes. Fora concedida a liminar requerido, restando o dispositivo da aludida decisão vazado nos seguintes termos. Ante o exposto, estando presentes os requisitos autorizadores, quais sejam fomos, banhura e perículo e mora, defiro a liminar requerida para determinar que a autoridade coautora proceda em caráter liminar com a convocação dos impetrantes para que proceda a inscrição definitiva para a realização da prova oral e que conceda, para tanto, o mesmo prazo previsto no edital, de 32 horas para a apresentação dos documentos, etc. Após o impetrado manejou a petição aduzindo que destaca-se que, conforme ofício em anexo, o edital número 1 levou em consideração a soma das notas objetivas e discursiva. Outro sim, o edital número 13 levou em consideração apenas as notas da prova discursiva, consoante prevê o subitem 10.1 do edital de abertura do certame. Como se vê, verifica-se a ocorrência da perda superveniente do objeto do mandamus, na medida em que o ato apontado como coator não mais subsiste, pois foi tornado sem efeito, bem como que o proveito prático pretendido pelos impetrantes já foi alcançado, pois foi realizada nova convocação para a etapa da inscrição definitiva
incluindo o nome dos impetrantes. Ante o exposto, a autoridade coatora apresenta as informações atinentes ao ato coator reputado ilegal, bem como se manifesta pela extinção do processo. Tá? E é esse o desfecho, senhores jogadores. Tá? Eu fiz aí um sucinto relatório e, a priori, cumpre destacar que há nos autos informação da parte impetrada dando conta de que teria corrigido o ato, apontado como ilegal nos moldes requeridos pelo impetrante. Então, não tem mais o que discutir. Isso é muita delonga, assim, como o Ministério Público Superior fez em seu parecer, compreendo que restou configurada a perda do objeto. Então, diante do exposto, acolho o parecer ministerial superior para julgar extinto o presente mandado de segurança nos termos do artigo 485-6 do CPC, considerando a perda superveniente de seu objeto ante o advento da existência de interesse processual no prosseguimento do feito, denegando a segurança nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016. É o meu voto. Desembargador Fernando. Acompanhe, Vossa Excelência. Desembargador Agrimar. Também acompanho, presidente. Portanto, a unanimidade foi conhecido e julgado extinto o presente mandado de segurança nos termos do voto do relator. Assim, a gente esgota a pauta de hoje, é a última pauta do ano desse órgão fracionário, né, do nosso Tribunal de Justiça, ano de 2023, extremamente venturoso e frutuoso, né, onde produzimos bem aqui na terceira Câmara, apesar de ter havido aí em algum período uma certa intersecção, haja vista a mudança de alguns componentes, mas os que vieram chegaram aqui com toda a disposição, com toda a vontade, com toda a competência, qualidade, e fez com que a nossa terceira Câmara recuperasse, né, a nossa produtividade e contribuindo enormemente com seus conhecimentos para o brilhantismo, né, das nossas decisões. Eu quero agradecer, portanto, em nome da terceira Câmara, que presidi e presido ainda aos desembargadores Fernando e Agrimar, pelas chegadas aqui, né, e pela qualidade com que empregaram aqui em seus votos. E agradecer a doutora Catarina, sempre brilhante, procuradora de Justiça, que nos acompanha também já de longa data, que está aqui conosco, e espero em Deus que ela continue conosco ainda durante muito tempo, né? E sempre atenta, ela fica aí caladinha, mas está atenta e sempre que acontece alguma anormalidade aqui, ela está aí a ponto de nos chamar a atenção. Eu agradeço muito por isso, né, porque isso também vem nos dar segurança, né, para as nossas decisões. E a doutora Natália, sempre eficiente aí, e uma secretária qualificada e que sempre abrilhanta também as nossas reuniões, sempre atenta, tanto antes quanto durante, né, os nossos julgamentos, para que tudo ocorra dentro do esperado. Então, a todos vocês, um abraço fraterno, né? E um feliz tempo de advento aí, com muita graça, com muita luz, e que vocês sejam muito felizes ao lado de seus familiares. Um abraço em todos. Desembargador Fernando Lopes. Inicialmente, em respeito, eu quero passar a doutora Catarina, desembargador Fernando, um minutinho, por favor. Fernando. Posso dizer que meus colegas de Câmara, da terceira Câmara de Direito Público, são excelências funcionários, né? Pessoal tudo capaz, incluindo também a nossa Natália. Quero parabenizar a todos por esse ano maravilhoso de convivência com vocês. E desejo que nesse advento de 2023 nós possamos ser mais sábios, mais bondosos, né? E mais harmônicos.
Eu acho que só isto basta para caminharmos com retidão, com justiça e com amor, né? E que o próximo ano seja cada vez melhor, a cada ano que passa. Um abraço afetuoso em vocês e espero estar com vocês em 2024. Um abraço. Um abraço, se Deus quiser. Embaixador Fernando Lopes. Depois de ouvir as duas manifestações, do desembargador Ricardo e da doutora Catarina, eu só vou pedir a permissão para usá-las, para tê-las como minhas. E assim quero desejar a todos um Feliz Natal e próximo Ano Novo, e o Ano Judiciário de 2024, muita saúde, muita paz e muitos julgamentos. E deixar meu abraço. Um abraço, Obrigada. Embaixador Agrimar. Não, senhor presidente, eu também, como novel integrante, né, até certo ponto, embora eu esteja aí há 9 meses, há 8 meses, né, mas eu quero dizer que estou muito satisfeito com a nossa convivência muito harmônica, uma convivência que sempre busca alcançar o fim, que é a entrega da prestação jurisdicional, e desejar a todos um Feliz Natal. Estamos aí, como disse o desembargador Ricardo, no advento, né? Comemorando essa grande data, que é a chegada do nosso Salvador, e desejar a todos também um próspero ano novo. Muito obrigado pela convivência, pela harmonia. Um abraço a todos. Um abraço, embaixador. Doutora Natália. Eu agradeço, primeiramente, por poder trabalhar numa Câmara com pessoas tão excepcionais, que eu aprendo cada dia uma coisa nova. E eu desejo a todos um Feliz Natal e um ano de 2024 repleto de muitas realizações e bênçãos para todos nós. Amém. Muito obrigado. Amém. É isso, eu acho que a gente já se aproxima aqui do encerramento, mas dizer que nós somos pessoas agraciadas, né? Recebemos muito, né, já do nosso Pai Criador, e lembrando que a quem muito é dado, também muito é cobrado, né? E eu penso que temos apenas 2 coisas a pedir hoje intensamente, né? Sabedoria e discernimento, né? Sabedoria e discernimento para a gente bem separar, né, o que é de Deus e o que é da terra, para que nós possamos fazer a nossa caminhada, né, sintonizado aqui com os passos, né, do Jesus Salvador, né? Então, assim sendo, vamos ficar vigilantes, né, em oração, à espera do Salvador que virá, né? Que Deus nos proteja, né, que tenhamos um fim de ano e um 2024, né, com muitas realizações. Eu sei que a vida é assim, meus amigos e amigas, é feito de momentos, né? Nós temos momentos bons, momentos mais de maior dificuldades, mas nós temos que entender que tudo é dom, tudo é graça, né? Louvado seja Deus. Um abraço em todos e um bom final de ano. E daqui a pouco nós vamos voltar, né? Tem a sessão, né? O videoconferência. Às 12 horas. Plenária, 12 horas. Meio-dia, plenária. Pois um abraço em todos e todas. Até mais. Um abraço. Até mais. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia.